Olá, saudações a você, querido inscrito e ouvinte, que está a prestigiar o meu trabalho. Na audição de hoje um conto de Machado de Assis, nomeado Marcha Fúnebre. Publicado no ano de 1906. Por gentileza, se o meu trabalho lhe trouxe agrado, deixe seu like e se inscreva no canal. Caso obteve uma experiência de desagrado, deixe nos comentários, pois a vossa avaliação será considerada e aplicada. Desde já, agradeço pela preferência e desejo-lhe uma excelente audição. Marcha Fúnebre. O deputado Cordovil não podia pregar olho uma noite de agosto de 1860. Viera cedo do Cassino Fluminense, depois da retirada do imperador, e durante o baile não tivera o mínimo incômodo moral nem físico. Ao contrário, a noite foi excelente, tão excelente que um inimigo seu, que padecia do coração, faleceu antes das 10 horas, e a notícia chegou ao cassino pouco depois das 11. Naturalmente concluis que ele ficou alegre com a morte do homem, espécie de vingança que os corações adversos e fracos tomam em falta de outra. Digo-te que concluis mal, ou não foi alegria, foi desabafo. A morte vinha de meses, era daquelas que não acabam mais, e moem, mordem, comem, trituram a pobre criatura humana. Cordovil sabia dos padecimentos do adversário. Alguns amigos, para o consolar de antigas injúrias, iam contar-lhe o que viam ou sabiam do enfermo, pregado a uma cadeira de braços, vivendo as noites horrivelmente, sem que as auroras lhe trouxessem esperanças, nem as tardes desenganos. Cordovil pagava-lhes com alguma palavra de compaixão, que o alviçareiro adotava, e repetia, e era mais sincera naquele que neste. Enfim acabará de padecer, daí o desabafo. Este sentimento pegava com a piedade humana. Cordovil, salvo em política, não gostava do mal alheio. Quando rezava, ao levantar da cama, Padre Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores, e não imitava um de seus amigos que rezava a mesma prece, sem todavia perdoar aos devedores. Como dizia de língua, esse chegava a cobrar além do que eles lhe deviam, isto é, se ouvia maldizer de alguém, decorava tudo e mais alguma coisa e ia repeti-lo a outra parte. No dia seguinte, porém, a bela oração de Jesus tornava a sair dos lábios da véspera com a mesma caridade de ofício. Cordovil não ia nas águas desse amigo, perdoava deveras. Que entrasse no perdão um tantinho de preguiça, é possível, sem aliás ser evidente. Preguiça amamenta muita virtude. Sempre é alguma coisa minguar força à ação do mal. Não esqueça que o deputado só gostava do mal alheio em política, e o inimigo morto era inimigo pessoal. Quanto à causa da inimizade, não a sei eu, e o nome do homem acabou com a vida. Coitado! Descansou, disse Cordovil. Conversaram da longa doença do finado. Também falaram das várias mortes deste mundo, dizendo Cordovil que a todas preferia a de César, não por motivo do ferro, mas por inesperada e rápida. Tu coque? Perguntou-lhe um colega rindo. Ao que ele, apanhando a alusão, replicou. Eu, se tivesse um filho, quisera morrer às mãos dele. O parricídio, estando fora do comum, faria a tragédia mais trágica. Tudo foi assim alegre. Cordovil saiu do baile com sono, e foi cochilando no carro, apesar do mau calçado das ruas. Perto de casa.
Sentiu parar o carro e ouviu rumor de vozes. Era o caso de um defunto, que duas praças de polícia estavam levantando do chão. Assassinado? Perguntou ele ao lacaio, que descera da almofada para saber o que era. Não sei, não, senhor. Pergunta o que é. Este moço sabe como foi, disse o lacaio, indicando um desconhecido, que falava a outros. O moço aproximou-se da portinhola, antes que o deputado recusasse ouvi-lo. Referiu-lhe então em poucas palavras o acidente a que assistira. Vínhamos andando, ele adiante, eu atrás. Parece que assobiava uma polca. Indo atravessar a rua para o lado do mangue, vi que estacou o passo, a modo que torceu o corpo, não sei bem, e caiu sem sentidos. Um doutor, que chegou logo, descendo de um sobradinho, examinou o homem e disse que o morreu de repente. Foi-se juntando gente, a patrulha levou muito tempo a chegar. Agora pegou o dele. Quer ver o defunto? Não, obrigado. Já se pode passar? Pode. Obrigado. Vamos, Domingos. Domingos trepou a almofada, o cocheiro tocou os animais, e o carro seguiu até a rua de São Cristóvão, onde morava Cordovil. Antes de chegar a casa, Cordovil foi pensando na morte do desconhecido. Em si mesma, era boa, comparada à do inimigo pessoal, excelente. Ia assobiar, cuidando sabe Deus em que delícia passada ou em que esperança futura, revivia o que viverá, ou antevia o que podia viver, senão quando a morte pegou da delícia ou da esperança, e lá se foi o homem ao eterno repouso. Morreu sem dor, ou, se alguma teve, foi acaso brevíssima, como um relâmpago que deixa a escuridão mais escura. Então pôs o caso em si. Se lhe tem acontecido no cassino a morte do aterrado? Não seria dançando, os seus 40 anos não dançavam. Podia até dizer que ele só dançou até aos 20. Não era dado a moças, tiveram afeição única na vida, aos 25 anos, casou e enviuvou ao cabo de 5 semanas para não casar mais. Não é que lhe faltassem noivas, mormente depois de perder o avô, que lhe deixou 2 fazendas. Vendeu-as ambas e passou a viver consigo, fez 2 viagens à Europa, continuou a política e a sociedade. Ultimamente parecia enojado de uma e de outra, mas não tendo em que matar o tempo, não abriu mão delas. Chegou a ser ministro uma vez, creio que da Marinha, não passou de 7 meses. Nem a pasta lhe deu glória, nem a demissão desgosto. Não era ambicioso, e mais puxava para a quietação que para o movimento. Mas se lhe tivesse sucedido morrer de repente no cassino, ante uma valsa ou quadrilha, entre 2 portas, podia ser muito bem. Cordovil compôs de imaginação a cena, ele caído de bruços ou de costas, o prazer turbado, a dança interrompida, e dali podia ser que não, um pouco de espanto apenas, outro de susto, os homens animando as damas, a orquestra continuando por instantes a oposição do compasso e da confusão. Não faltariam braços que o levassem para um gabinete, já morto, totalmente morto. Tal qual a morte de César, ia dizendo consigo. E logo emendou. Não, melhor que ela, sem ameaça, nem armas, nem sangue, uma simples queda e o fim. Não sentiria nada. Cordovil deu consigo a rir ou a sorrir, alguma coisa que afastava o terror e deixava a sensação da liberdade. Em verdade, antes a morte assim que após longos dias ou longos meses e anos, como o adversário que perderá algumas horas antes.
Nem era morrer, era um gesto de chapéu, que se perdia no ar com a própria mão e a alma que lhe dera movimento. Um cochilo e o sono eterno. Achava-lhe um só defeito, o aparato. Essa morte no meio de um baile defronte do imperador, ao som de Strauss, contada, pintada, enfeitada nas folhas públicas, essa morte pareceria de encomenda. Paciência, uma vez que fosse repentina. Também pensou que podia ser na Câmara, no dia seguinte, ao começar o debate do orçamento. Tinha a palavra, e já andava cheio de algarismos e citações. Não quis imaginar o caso, não valia a pena, mas o caso teimou e apareceu de si mesmo. O salão da Câmara, em vez do cassino, sem damas ou com poucas, nas tribunas. Vasto silêncio. Cordovil em pé começaria o discurso, depois de circular os olhos pela casa, fitar o ministro e fitar o presidente. Releve-me a Câmara que lhe tome algum tempo, serei breve, buscarei ser justo. Aqui uma nuvem lhe taparia os olhos, a língua pararia, o coração também, e ele cairia de golpe no chão. Câmara, galerias, tribunas ficariam assombradas. Muitos deputados correriam a erguê-lo. Que era médico, verificaria a morte, ou não diria que fora de repente, como o do Sobradinho do aterrado, mas por outro estilo mais técnico. Os trabalhos seriam suspensos, depois de algumas palavras do presidente e escolha da comissão que acompanharia o finado ao cemitério. Cordovil quis rir da circunstância de imaginar além da morte, o movimento e o saimento, as próprias notícias dos jornais, que ele leu de cor e depressa. Quis rir, mas preferia cochilar. Os olhos é que, estando já perto de casa e da cama, não quiseram desperdiçar o sono, e ficaram arregalados. Então a morte, que ele imaginara pudesse ter sido no baile, antes de sair, ou no dia seguinte em plena sessão da Câmara, apareceu ali mesmo no carro. Supus ele que, ao abrirem-lhe a portinhola, dessem com o seu cadáver. Sairia assim de uma noite ruidosa para outra pacífica, sem conversas, nem danças, nem encontros, sem espécie alguma de luta ou resistência. O estremeção que teve fez-lhe ver que não era a verdade. Efetivamente, o carro entrou na chácara, estacou, e Domingos saltou da almofada para vir abrir-lhe a portinhola. Cordovil desceu com as pernas e a alma vivas, e entrou pela porta lateral, onde o aguardava com um castiçal e vela acesa o escravo Florindo. Subiu a escada, e os pés sentiam que os degraus eram deste mundo, se fossem do outro, desceriam naturalmente. Em cima, ao entrar no quarto, olhou para a cama, era a mesma dos sonos quietos e demorados. Veio alguém? Não, senhor, respondeu o escravo distraído, mas corrigiu logo, veio, sim, senhor, veio aquele doutor que almoçou com meu senhor domingo passado. Queria alguma coisa. Disse que vinha dar a meu senhor uma boa notícia, e deixou este bilhete, que eu botei ao pé da cama. O bilhete referia a morte do inimigo, era de um dos amigos que usavam contar-lhe a marcha da moléstia. Quis ser o primeiro a anunciar o desenlace, um alegrão, com um abraço apertado. Enfim, morrera o patife. Não disse a coisa assim por esses termos claros, mas os que empregou vinham a dar neles, acrescendo que não atribuiu esse único objeto à visita. Vinha passar a noite, só ali soube que Cordovil fora ao cassino. Ia a sair, quando lhe lembrou a morte e pediu ao Florindo que lhe deixasse escrever 2 linhas. Cordovil entendeu o significado, e ainda uma vez lhe doeu a agonia do outro. Fez um gesto de melancolia e exclamou a meia voz: Coitado! Vivam as mortes súbitas!
Florindo, se referisse o gesto e a frase ao doutor do bilhete, talvez o fizesse arrepender da canseira. Nem pensou nisso, ajudou o senhor a preparar-se para dormir, ouviu as últimas ordens e despediu-se. Cordovil deitou-se. Ah! Suspirou ele estirando o corpo cansado. Teve então uma ideia, a de amanhecer morto. Esta hipótese, a melhor de todas, porque o apanharia meio morto, trouxe consigo 1000 fantasias que lhe arredaram o sono dos olhos. Em parte, era a repetição das outras, a participação à Câmara, as palavras do presidente, comissão para o saimento, e o resto. Ouviu lástimas de amigos e de fâmulos, viu notícias impressas, todas lisonjeiras ou justas. Chegou a desconfiar que era já sonho. Não era. Chamou-se ao quarto, à cama, a si mesmo, e estava acordado. A lamparina deu melhor corpo à realidade. Cordovil espancou as ideias fúnebres e esperou que as alegres tomassem conta dele e dançassem até cansá-lo. Tentou vencer uma visão com outra. Fez até uma coisa engenhosa, convocou os 5 sentidos, porque a memória de todos eles era aguda e fresca, foi assim evocando lances e rasgos longamente extintos. Gestos, cenas de sociedade e de família, panoramas, repassou muita coisa vista, com o aspecto do tempo diverso e remoto. Deixará de comer as cepipes que outra vez lhe sabiam, como se estivesse agora a mastigá-los. Os ouvidos escutavam passos leves e pesados, cantos joviais e tristes, e palavra de todos os feitios. O tacto, o olfato, todos fizeram o seu ofício, durante um prazo que ele não calculou. Cuidou de dormir e cerrou bem os olhos. Não pôde, nem do lado direito, nem do esquerdo, de costas nem de bruços. Ergueu-se e foi ao relógio, eram 3 horas. Insensivelmente levou a orelha a ver se estava parado, e estava andando, dera-lhe corda. Sim, tinha tempo de dormir um bom sono, deitou-se, cobriu a cabeça para não ver a luz. Ah! Foi então que o sono tentou entrar, calado e surdo, todo cautelas, como seria a morte, se quisesse levá-lo de repente, para nunca mais. Cordovil cerrou os olhos com força, e fez mal, porque a força acentuou a vontade que tinha de dormir, cuidou de os afrouxar, e fez bem. O sono, que ia recuar, tornou atrás, e veio estirar-se ao lado deles, passando-lhe aqueles braços leves e pesados, a um tempo, que tiram à pessoa todo o movimento. Cordovil o sentia, e com os seus quis conchegá-los ainda mais. A imagem não é boa, mas não tenho outra mão nem tempo de ir buscá-la. Digo só o resultado do gesto, que foi arredar o sono de si, tão aborrecido ficou este reformador de cansados. Que terá ele hoje contra mim? Perguntaria o sono, se falasse. Tu sabes que ele é mudo por essência. Quando parece que fala é o sonho que abre a boca à pessoa, ele não, ele é a pedra, e ainda a pedra fala, se lhe batem, como estão fazendo agora os calceteiros da minha rua. Cada pancada acorda na pedra um som, e a regularidade do gesto torna aquele som tão pontual que parece a alma de um relógio. Vozes de conversa ou de pregão, rodas de carro, passos de gente, uma janela batida pelo vento, nada dessas coisas que ora ouço, animava então a rua e a noite de Cordovil. Tudo era propício ao sono. Cordovil ia finalmente dormir, quando a ideia de amanhecer morto apareceu outra vez. O sono recuou e fugiu. Esta alternativa durou muito tempo. Sempre que o sono ia grudar-lhe os olhos, a lembrança da morte os abria, até que ele sacudiu o lençol e saiu da cama.
Abriu uma janela e encostou-se ao peitoril. O céu queria clarear, alguns vultos iam passando na rua, trabalhadores e mercadores que desciam para o centro da cidade. Cordovil sentiu um arrepio, ou não sabendo se era frio ou medo, foi vestir um camisão de chita, e voltou para a janela. Parece que era frio, porque não sentia mais nada. A gente continuava a passar, o céu a clarear, um assobio da estrada de ferro deu sinal de trem que ia partir. Homens e coisas vinham do descanso, o céu fazia economia de estrelas, apagando-as à medida que o sol ia chegando para o seu ofício. Tudo dava ideia de vida. Naturalmente a ideia da morte foi recuando e desapareceu de todo, enquanto o nosso homem, que suspirou por ela no cassino, que a desejou para o dia seguinte na Câmara dos Deputados, que a encarou no carro, voltou-lhe as costas quando a viu entrar com o sono, seu irmão mais velho, ou mais moço não sei. Quando veio a falecer, muitos anos depois, pediu e teve a morte, não súbita, mas vagarosa, a morte de um vinho filtrado, que sai impuro de uma garrafa para entrar purificado em outra, ou a borreria, ou para o cemitério. Agora é que lhe vi a filosofia, em ambas as garrafas era sempre o vinho que ia ficando, até passar inteiro e pingado para a segunda. Morte súbita não acabava de entender o que era. Fim. Esta foi a obra narrada deste vídeo. Uma vez mais, agradeço pela preferência, caso lhe tenha agradado, curta, se inscreva e compartilhe. Se algo não lhe agradou, escreva nos comentários pois a sugestão será aplicada. Um grande abraço a você, querido inscrito e ouvinte. Até a próxima!